Graça e paz a todos. Deixa eu compartilhar mais uma mensagem com você. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar, né? O profeta Samuel, faz uma pergunta para Saul antes. Ali vai falar sobre a história quando Saul é rejeitado como rei por Deus. Ele foi rejeitado. Só que o que me chama a atenção é que Saul foi escolhido por Deus. Por mais que não era o que Deus queria para o povo, mas o povo pediu aquilo e Deus atendeu. Deus escolheu então. Deus escolheu. Escolheu Saul para ser rei. Só que esse rei teria que estar debaixo da obediência de Deus, porque o povo era de Deus. E daí ele quer obedecer, mas da forma dele. É isso que essa passagem vai nos contar. Às vezes nós queremos obedecer da nossa forma, igual o rei Saul. O rei Saul recebeu uma ordem de Deus e foi lá e fez da maneira dele, tipo, meio certo. Ele fez o meio certo, mas não era o que Deus queria. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos sacrificando muitas coisas e às vezes esse sacrifício, nós estamos falando que é em nome de Deus. Não, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, é para Deus. Só que Deus está falando, é melhor obedecer do que sacrificar. Ele quer que a gente obedeça conforme está escrito, não conforme eu entendi ou a minha vontade. Não, igual muito diz, a voz do povo, porque não, tá todo mundo dizendo, não. Isso é enganoso, irmão. Sai dessa, a voz do povo é a voz de Deus. Isso é enganoso. Eu até abro uma aspa aqui, né, pra gente falar sobre isso. Muitos dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Como? Só se eu não estiver lendo a palavra, porque a palavra vai nos dizer várias histórias a respeito disso. Lembra em 2 Reis, né, a história do Micaías e o rei Acabe, que daí tem 400 profetas dizendo pro rei, vai que de certo você vai vencer, sabe? Tem um monte de gente dizendo pra você, irmão, vai dar certo, é isso, é aquilo. 400 profetas tinha ali naquela história. E daí apenas um disse a verdade, que não ia dar boa, ele ia morrer. Um só. Só que aí o que aconteceu? Ele foi pela maioria. É isso que as pessoas estão fazendo. Estão indo pela maioria porque porque o engano é enganoso. Criaram um ditado que a voz do povo é a voz de Deus. Tipo, a voz da maioria é a voz de Deus. Não, a voz de Deus é única. Não tem como você confundir a voz de Deus. É por isso que Deus fala que há vários rebanhos, mas haverá apenas um. E as ovelhas dele, a ovelha, escuta a voz do seu pastor. A ovelha sabe, por mais que ela esteja ali misturada entre outras, ela sabe a voz do seu pastor, ela reconhece a voz do seu pastor. Então a gente não vai pela maioria, nós vamos pela única voz, que é a voz de Deus, é os princípios da palavra. Então saia dessa, irmão, saia do engano. Muitos lá falaram assim, lá naquele dia do julgamento lá, solta Barrabás, a maioria disse. Né? Crucifica Jesus, solta Barrabás. A voz do povo estava dizendo, crucifica Jesus e solta Barrabás, irmão. Não vai pela voz do povo, que isso é engano, cara. É engano. Então, fecha aspas, vamos voltar aqui para a história. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor fazer da forma de Deus do que da minha. Porque é isso que a palavra nos conta. No versículo 30, eu vou ler aqui, no versículo 30 de 1 Samuel, capítulo 15, no versículo 30 vai dizer assim, ó. Disse ele então, pequei, honra-me, porém agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então essa é a resposta de Saul, depois que Samuel pega e fala, ei, cara, você acha que Deus quer o quê? Quer o seu sacrifício ou quer a obediência? Você errou, cara. E daí ele realmente reconhece que ele errou. Ele, o escolhido, reconhece que errou. E fala assim, pequei mesmo. Né? Só que aqui ele mostra a intenção dele. Ele mostra que não era um verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque ele estava mais preocupado no que os outros iam pensar dele do que Deus estava pensando. A voz de Deus estava ali já falando para ele que ele tinha errado. E ele fala, não, vem comigo para que os anciões, venha comigo para que eu não passe vergonha. É isso, irmão, né? Não expõe. Não, ele queria realmente isso. Elogio de homens e não elogio de Deus. Ei, escolhido, prefira o elogio de Deus e não de homens. E Saul fez isso, ele não reconheceu. A história vai nos contar que o rei Saul realmente ele não teve o verdadeiro arrependimento. Porque, cara, você vai ver, ele era loucão.
Ele perdoava, não, ei Davi, estamos de bem, daqui a passar um tempo, não, vamos matar Davi. Ah, Davi, por quê? Porque ele estava louco. Ele realmente estava indo pelas vaidades. Ele foi entregue. A palavra não contar que entrava um espírito mal nele. Sim, por quê? Porque ele dava brecha. A brecha era o quê? Que o coração dele não tinha sido quebrantado. Ele não tinha se arrependido totalmente. Ele não tinha entendido a verdadeira conversão. Ele não queria, na verdade. Ele não queria. O ego foi maior. O orgulho foi maior. É isso, não deixa, ô escolhido, não deixa que o seu orgulho seja maior, cara. A palavra de Deus diz que Ele nos ama, é por isso que Ele nos corrige. A misericórdia de Deus estava ali para o rei Saul, só que o rei Saul não estava entendendo a misericórdia. Por quê? Por causa da vaidade, da inveja. A palavra diz que ele tinha inveja, inveja do rei Davi, inveja do Davi. Ele tinha inveja, cara, sendo que Davi o amava, cara. Davi estava ali sempre para ele. Mas a inveja foi mais alta, cara. E daí o escolhido, ele preferiu o quê? Agradar o quê? A maioria, porque foi isso que por isso que ele pecou. Ele foi pela voz do povo, ele queria agradar o povo, tava todo mundo já ali, né? Ele, vamos sacrificar, pegou, fez uma coisa que não era ele para fazer. Você foi escolhido para fazer uma coisa, não outras coisas. Então você tem algo determinado para você fazer. O rei foi escolhido para ser rei, e não ser, naquela época ali, o sacerdote. E ele quis o quê? Tomar o lugar do sacerdote, quis sacrificar. E não era para ele fazer. Naquela época, ele não podia fazer isso. O rei não era para isso. Então ele fez algo que ele não podia saber. Ele sabia disso. Porque naquela época, quando ele se tornava rei, ele era o primeiro rei, ele teve que ler toda a lei. Tinha lá escrito certinho. Foi passada as regras para ele. Então você sabe da palavra de Deus, você sabe dos mandamentos de Deus. Então quando você erra, já erra sabendo. Então você tomou a decisão em errar. Aí você vai e reconhece que errou. Beleza, mas não adianta apenas reconhecer. É igual a palavra não dizer sobre o pecado. Quem cobre seus pecados não prospera. Mas o que nós temos que fazer então? Eu confesso, abandono, não faço mais. Daí eu recebo a misericórdia. A misericórdia de Deus estava pronta para o escolhido, rei Saul. Estava pronto para ele, só que ele preferiu o quê? Ele preferiu a bajulação das pessoas, ele preferiu o ego dele. Ele preferiu viver na vaidade, em vez de viver no amor. O amor tem correção. Deus, ele ama. A palavra diz que ele é pai e corrige aos que ama. Ele quer bem. Ele quer nós bem, por isso que ele nos corrige. Só que você é escolhido. Em nome de Jesus, não se entregue às suas vaidades. Não se tranque, né? Porque a palavra vai dizer que, cara, o sábio, ele ama a repreensão. Fica ligado. Existe as críticas mesmo que, cara, você tem que ouvir, analisar certinho. Não, mas tem crítica que você tem que aceitar. Não coloca uma barreira aí. Alguém vem e fala algo pra você, pessoas próximas a ti, né? Que nem ali o Samuel, cara. O cara que tinha ungido ele. Alguém que ele também queria bem ali. Ele gostava do Samuel. Para nos contar ali que eles tinham uma relação boa. E aí alguém que, cara, tem uma relação com você, tá sempre com você ali, né? Sempre te instruiu. E aí vem te fala a verdade e você tranca esse coração, né? E não aceita a verdade. Daí você corre, você cancela, né, para você mesmo a misericórdia que Deus tem para você como escolhido. Amém? Então, cara, anda em humildade, continua na humildade, cara. Tenha os ouvidos abertos à palavra de Deus. Aprenda com ele, com Jesus, a palavra. Aprenda de mim que eu sou humilde e manso de coração, ele diz. Amém? Vamos pra cima. Glórias a Deus. Deus abençoe.